Sabe quando a gente fala Igreja Católica aqui no Brasil? Pois é, a história é um pouquinho mais complexa do que parece. Na verdade, existem duas igrejas bem distintas que usam esse mesmo nome. Vamos entender o que de fato separa a tradicional Igreja Católica Romana da sua contraparte, a Igreja Católica Brasileira. Então a grande pergunta é essa, né? O que realmente diferencia essas duas instituições que afinal compartilham um nome tão importante? É isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender essa divisão, o nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos confirmar que sim, estamos falando de duas igrejas. Depois, a gente volta no tempo para entender a origem da separação, analisamos as diferenças cruciais na doutrina, vemos qual foi a resposta de Roma para tudo isso e, por fim, o que isso tudo significa para a fé das pessoas. Ok, vamos lá. O primeiro ponto é fundamental. Isso aqui não é só uma confusão de nomes, tá? A gente está falando de uma divisão histórica e teológica bem real e profunda. Exato. Aqui no Brasil temos duas entidades religiosas que usam o nome católica. Mas olha, não se engane. As histórias, as crenças e o relacionamento entre elas são coisas bem diferentes. E é justamente essa divergência que a gente vai começar a entender agora. Mas como é que essa divisão começou? A resposta está na decisão, bem ousada, de um único bispo de romper com Roma. O protagonista dessa história toda é o bispo Carlos Duarte Costa. Ele discordava, e discordava muito, de várias doutrinas de Roma. E em vez de se conformar, ele tomou um caminho bem radical. Fundou a própria igreja, a Igreja Católica Brasileira. E olha, tudo aconteceu muito rápido. Lá no comecinho dos anos 40, o bispo Costa começou a expressar publicamente o que ele não concordava. Em 1945, ele foi lá e oficializou a fundação da Igreja Católica Brasileira. E no mesmo ano, veio a resposta de Roma, a excomunhão dele. Certo, então o ponto crucial é: quais eram exatamente essas discordâncias? Vamos agora para o coração da questão, as diferenças na doutrina que definem cada uma dessas igrejas. E aqui as diferenças ficam bem claras. Na Igreja Católica Brasileira, os padres podem se casar, mulheres podem se tornar sacerdotisas e o divórcio é permitido. São 3 pontos fundamentais que são estritamente proibidos na Igreja Católica Romana. Isso já mostra que a distância na forma de viver a fé é bem grande. Diante dessas diferenças todas, como é que a Igreja Católica Romana se posiciona oficialmente? Vamos analisar agora a perspectiva teológica de Roma sobre essa separação. Para entender a posição de Roma, a gente precisa primeiro entender um conceito-chave, a sucessão apostólica. É a crença de que a autoridade que Cristo deu aos apóstolos foi sendo transmitida, sem interrupção, de bispo para bispo ao longo dos séculos. É como se fosse uma linha direta até os dias de hoje. E é aqui que está o ponto central para a Igreja Romana. Na visão deles, com aquele rompimento lá em 1945, os sacerdotes da Igreja Brasileira perderam essa conexão sagrada, ou seja, a tal linha ininterrupta da sucessão apostólica foi quebrada. E a consequência disso, do ponto de vista de Roma, é direta e profunda. Sem a sucessão apostólica e sem a comunhão com o Papa, os sacramentos da Igreja Brasileira simplesmente não são considerados válidos. Os padres de lá não são vistos como parte do corpo de Cristo, como entende a fé católica romana. Agora a gente entra numa parte um pouco mais sutil, mas que é muito importante, as implicações espirituais dessa divisão. O que tudo isso quer dizer em termos de fé? Essa questão da invalidação dos sacramentos levanta uma pergunta bem séria que o material que a gente se baseou aborda diretamente. Isso quer dizer que a Igreja Católica Brasileira é um caminho para a perdição? E a resposta, que talvez seja surpreendente para muita gente, é um não bem claro e direto. A justificativa para essa resposta vem desta citação, que é bem forte. O Espírito Santo sopra onde quer e como quer, e pode sim derramar sua graça também lá. Em outras palavras, a graça divina não estaria presa a uma única instituição. No entanto, tem um detalhe aqui que é crucial. Para um católico romano, a lógica é clara. Mesmo que a graça de Deus possa atuar em outros lugares, não faz sentido frequentar uma igreja que não está em comunhão com o Papa. Para explicar essa lógica, a fonte que a gente usou traz uma analogia bem eficaz. Pensa no estudante de medicina. Ele não pode assistir a aula um dia numa faculdade e no outro ir para uma concorrente e esperar ter uma formação coerente, né? Da mesma forma, não faria sentido para um católico romano buscar sua formação espiritual em outra igreja.